Olá, que Deus abençoe você abundantemente. Nós estamos estudando a Bíblia, né? E lendo ela em ordem cronológica. E agora nós vamos entrar no livro, né? Ou na carta aos Hebreus. No capítulo 1, Hebreus, né, na Bíblia, são referência ao povo de Israel, né? Hebreus ou judeus, né? Então, é uma referência ao povo de Israel. Hebreus sendo que como se fosse eles viessem do outro lado do rio, né? Como se eles fossem estrangeiros que viessem para aquele lugar. E de fato, Abraão foi um estrangeiro que veio e se instalou ali. Ali era a terra da promessa, a terra que Deus havia prometido. E nós vamos começar hoje, então, a carta aos Hebreus, no capítulo 1. E como sempre, começamos orando, porque é Deus quem ilumina o nosso entendimento. E eu peço que você, encarecidamente, dá o seu gosto. Partilhe o vídeo quando você aperta lá o joia, né? Você está contribuindo para que esse vídeo possa se espalhar na internet. E como você pode observar, o nosso canal não é monetizado, né? Nós não recebemos, eu não recebo nada, absolutamente nada, para fazer esse trabalho. Então, ajude-nos a espalhar a palavra de Deus. É isso que eu quero. Vamos lá orar? Deus Todo-Poderoso, a tua palavra ninguém pode impedir. E ela vai se espalhar de uma maneira ou de outra, vai chegar a todos os povos para que ela sirva de testemunha para aqueles que vão te rejeitar e aqueles que vão aceitar recebam a vida eterna. Meu Deus, que o Senhor fale conosco, abrindo o nosso entendimento e dando-nos a condição de entender a tua palavra. Fale conosco. Amém. Graças a Deus. Então, começo com o comentário que o bispo faz, o propósito. Os destinatários originais dessa epístola foram os hebreus, por nacionalidade, que criam no evangelho. Por isso, o conteúdo da mensagem traz tantos argumentos baseados na lei mosaica, como sacrifícios e o sacerdócio levítico. Muitos desses convertidos ao Senhor Jesus conseguiram suportar as perseguições, a perda dos bens e a hostilidade da sociedade. Porém, alguns estavam esmorecendo e se entregando à apostasia. Por esse motivo, a exortação visava reanimar essas pessoas e impedir o abandono da fé, mostrando, por meio das próprias escrituras, a supremacia do novo pacto de Deus com os homens. Palavras como superior, perfeito, melhor, mais excelente e eterno são usadas diversas vezes para comparar a antiga e a nova aliança. Neste sentido, as instruções estimulam a fidelidade constante ao Altíssimo e a maturidade espiritual. Além disso, apresentam o julgamento divino e a condenação eterna como consequências àqueles que deixam a fé e desprezam a obra de redenção para voltar à sua antiga condição de infiéis. Então, portanto, quando nós falamos de Velho Testamento e Novo Testamento, né, porque Hebreus ele foi escrito, como o bispo falou, para aquele povo de Israel. O povo de Israel que crê plenamente no Velho Testamento, a Velha Aliança. Então, o que é a Velha Aliança? A Velha Aliança, ela está centrada nas leis que Moisés havia escrito e que todos poderiam cumprir, e também, sobretudo, no sacrifício de animais para o perdão. Mas essa velha aliança, né, o ser humano não foi capaz, né? Não que não consiga, mas porque somos realmente fracos, né? Então, essa velha aliança não era capaz de nos dar completa salvação. Então, a nova aliança, no sangue do Senhor Jesus, nos dá a salvação eterna. Então, o Novo Testamento. Mas você precisa entender, e muitos pensam assim, bom, agora com a nova aliança, a velha foi abolida. Não. Na verdade, o Novo Testamento é como se fosse a luz sobre o velho para que possamos entender a vontade de Deus, como nos comportar, como nos dirigir, nos orientar. Então, nenhuma nem outra é mais importante do que a outra. Ambas é importante e uma se completa com a outra. Então, vamos começar no versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Comentário do versículo 1. Antigamente falado. Nos tempos do Antigo Testamento, Deus revelava a sua vontade à nação de Israel
por meio de profetas como Moisés, Elias, Isaías e Ezequiel. Esses homens recebiam a direção divina de diversas formas, como por meio de visão e sonhos, por exemplo, e assim a transmitiam ao povo. Por isso, era comum aos reis de Israel consultarem os profetas antes de tomarem decisões ou travarem batalhas. O último profeta foi Malaquias, e depois dele o Altíssimo se calou por 400 anos. Esse silêncio foi rompido de forma extraordinária com a vinda do Senhor Jesus. Por meio dele, a mente de Deus se revelou à humanidade e sua vontade se tornou acessível a todos. Aqueles que desejam conhecê-la ou ter resposta para qualquer circunstância da vida precisam ler e meditar reverentemente nas Escrituras. Deus falou, fala e quer falar, né? Então, a Velho Testamento, Deus está falando também, né? Apontando sempre para o Senhor Jesus, aquele que seria o nosso Salvador. O Novo Testamento, então, agora quem fala? O Filho. E hoje ele fala por meio também do Espírito Santo. A parte B diz assim, falou-nos pelo Filho. Essa afirmação era extremamente importante para que os judeus compreendessem que Deus não falaria mais por meio de profetas, mas somente por intermédio do seu Filho, a fim de destacar a posição de autoridade e de dignidade do Senhor Jesus. O Altíssimo mostra sua relação única com ele, isto é, o Messias enviado é Filho, portanto, infinitamente superior àqueles que outrora falaram em nome de Deus. Ele também é superior aos anjos e é igualmente Deus na essência, no poder e na autoridade. E como hoje podemos ouvir o Filho? A palavra de Deus, ela nos transmite a palavra de Deus. Quando você lê os evangelhos, lá tem as falas de Jesus. Então, você tem a palavra do que ele falou. Você tem nos evangelhos, você tem nas cartas, você tem Apocalipse, Jesus falando. No Velho Testamento, Deus falando, apontando para aquele que viria. Então, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus para nos abençoar. E não apenas isso, ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos fará lembrar de todas as coisas. Então, a pessoa que despreza ler a Bíblia, não tem sede pelo Espírito Santo, ela termina ficando vazia, sem direção, sem orientação. E daí vem as quedas, a pessoa que faz ou age da maneira que ela pensa que está certo, porque ela vai segundo o próprio coração dela. E o coração que nós temos, ele é extremamente enganoso. E aí está o problema, né? Então, se você quer ser conduzido, dirigido, então tenha sede do Espírito Santo, medite na palavra de Deus, que é o que eu tenho aqui incentivado você a fazer através dos vídeos. Agora o 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Comentário: herdeiro de tudo. As credenciais do Filho, a quem todos deveriam ouvir e se submeter, são preciosíssimas. Ele foi o unigênito de Deus e para ele, por ele, todo o universo foi criado. Isso dá ao Senhor Jesus o pleno direito de ser o herdeiro de todos os tesouros do seu Pai. Contudo, com o seu sacrifício, o Salvador depositou naqueles que creem em sua palavra a honra de serem também filhos e herdeiros de Deus juntamente com ele. Portanto, nós, que havíamos perdido todos os privilégios ortogados na criação devido ao pecado do homem, somos restaurados e restituídos pela fé no Senhor Jesus. Então, veja que maravilha, né? Quer dizer, todos aqueles que creem em seu nome tornam-se filhos de Deus, porque ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus, porque nascem de novo. Lembre-se sempre disso, nós nascemos dos nossos pais, então, nascido da carne. E quando nós nos entregamos a ele, então, primeiro processo, ao arrependimento, o reconhecimento do pecado e a morte do pecador. Então, a semelhança do Senhor Jesus, nós crucificamos a nossa velha natureza na cruz, pronto, morremos. Depois que isso acontece, depois dessa morte, né, que nós sofremos, não física, mas espiritualmente, então o Espírito Santo, a palavra de Deus regenera, ela cria o novo homem, a imagem e semelhança de Deus. Então,
passamos a ser também filhos. E no 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O comentário: o resplendor da sua glória significa dizer que o Senhor Jesus resplandece toda a glória do Altíssimo, ou seja, ele traz sobre si todos os atributos divinos. Na mesma forma como não podemos dissociar o sol da luz que irradia, não há como separar o Filho do Pai e da natureza divina que possui. O Filho também é mencionado como a expressão exata da imagem do Pai, isto é, o Senhor Jesus mesmo, sendo uma pessoa singular, possui igualdade de poder, autoridade, perfeição e santidade, bem como o Altíssimo. Eu lembro de uma ocasião em que Filipe pede para ver o Pai. E Jesus fala assim: mas Filipe, eu estou esse tempo todo com você e você pede para ver o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Então, assim também hoje, quando nós nascemos de Deus e nos tornamos filhos, então, aqueles que são nascidos de Deus, gerados pelo Espírito Santo, quem olha para essa pessoa vê o Pai. Ela tem bom testemunho, ela tem caráter, ela tem uma disposição, a vida dela é diferente, né? Então, você pode ver o Pai naquela pessoa que tem o Espírito Santo. Que maravilha, né? E aí a pessoa fala: mas como é possível, né? Ser o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três em um? Sim, é o mistério de Deus. Não temos como entender isso agora, mas vamos entender na eternidade. Isso também não me preocupa saber. O que eu quero saber é o seguinte: que eu tenho o Espírito Santo, creio no Filho de Deus, porque ele me salvou dos meus pecados, da condenação eterna, e tenho um Pai. Não um Pai físico, mas um Pai celestial. A parte B diz: sustentando todas as coisas. Essa é a mais perfeita declaração da onipotência do Senhor Jesus. As Escrituras mostram que tudo foi criado pela palavra. E, desde então, toda a criação se mantém firme pela ordem que um dia foi dada. Isso significa que a palavra que o Senhor falou milhares de anos atrás é de tão elevado poder que sustenta o mundo e suas criaturas até hoje. Por isso que é impossível uma pessoa que se lança, se entrega nos braços do Senhor Jesus, que não viva uma vida protegida, alegre, tenha a alegria de viver. Às vezes a pessoa fala assim: eu sinto paz, mas ela passa quando vem um problema, ela passa quando você recebe uma má notícia. É diferente de quando nós possuímos a paz, que mesmo em meio às turbulências, aos problemas, nós transmitimos ela. Agora, o 4, né? Versículo 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és o meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Aqueles que receberam esse poder ouvem isso, né? Direto ou indiretamente, sabem que hoje Deus nos gerou, somos filhos, herdeiros do nosso Pai. 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. O comentário do 4 ao 6. Tu és meu filho. Uma das blasfêmias dos judeus contra o Senhor Jesus foi com respeito à sua filiação divina. Por esse motivo, esse fato é enfatizado na carta aos Hebreus. O Senhor Jesus é chamado de filho desde a eternidade, não por criação, adoção ou atribuição, mas por natureza divina. Entendemos que, como homem, o Salvador foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. E ao morrer, ele voltou à vida também por sua intervenção. Ao ascender aos céus, foi honrado de maneira gloriosa, portanto, não há outro como o Filho de Deus, merecedor e digno de toda adoração, de todo temor e de toda reverência. As citações destes versículos remetem às passagens que falam do Messias e da sua obra no Antigo Testamento. Está lá em 2 Samuel 7,14 e Salmos 2,7. A obra redentora do nosso Senhor é gloriosa, né? Ele quer fazer essa obra também na sua vida. Se já fez,
Então permaneça firme até o fim, até quando nós vamos para ele. 7 agora. E em verdade, quanto aos anjos diz, que faz dos seus anjos espírito e de seus ministros labaredas de fogo. Que maravilha. É uma referência a um salmo, que ele faz seus anjos espírito, né? Em Apocalipse, ele fala que o pastor da igreja, ele é o anjo. Então, eu creio, porque o espírito está em letra pequena, então, faz dos seus anjos pastores, né? Aqueles que estão liderando um grupo de pessoas, faz dele espírito, e os seus ministros labaredas de fogo. Por isso que eu já vi muitas vezes o mal manifestado dizendo, não posso olhar para você. Eu não posso olhar para você porque eu vejo fogo. É isso. 8. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cedro de equidade, e é o cedro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Comentário diz, justiça e santidade são palavras que podem definir de maneira sucinta o caráter do Senhor Jesus. Suas obras, como homem, mostram a sua perfeita obediência ao Pai. Ele cumpriu de forma integral e fiel toda a lei e odiou a iniquidade, ou seja, repudiou o pecado. O mesmo Senhor que providenciou um corpo e uma natureza humana para o seu Filho, ungiu com óleo da alegria, para que cumprisse sua missão. Isso remete à celebração que acontecia no passado, em que reis, sacerdotes e profetas eram ungidos e capacitados por Deus para desempenharem funções. Porém, a unção do Senhor Jesus supera a de todos aqueles que haviam sido ungidos antes dele. No Salvador, repousa a unção de Rei dos Reis, de único mediador sacerdotal entre o Altíssimo e os homens. O Senhor Jesus faz uma oração, se eu não estou em erro, João capítulo 17, e ele pede para que nós, aqueles que Deus deu a ele, tenham a alegria completa, né? Então, é uma alegria permanente, alegria de viver. No 10, e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. Sabe, a vida neste mundo é tão curta, né, passageira, mas o que vai permanecer? A alma. A alma, ela é eterna. O corpo é perecível, né? Como ele faz a referência à roupa que envelhece. 12. E como um manto os enrolará e serão mudados, mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? O comentário do 13, assenta-te à minha destra. Essa afirmação prova a mais elevada posição que o Senhor Jesus recebeu ao ascender aos céus. Além disso, testifica o recebimento de completa exaltação, glória e poder, pois a reverência à minha destra significa a mais alta honra diante de Deus. O Altíssimo nunca intentou conceder esse privilégio a nenhum dos seus anjos, mas prometeu e deu ao seu Filho após o sacrifício dele. Portanto, essas palavras comprovam o Salmo Messiânico 110 e a afirmação do próprio Senhor Jesus. Vamos ler Marcos 14, 62? E Jesus disse-lhe, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. O Senhor Jesus está assentado à destra de Deus. Ele não vai vencer Satanás, ele já o venceu. Satanás já foi julgado. Ele será condenado para toda a eternidade no lago de fogo e enxofre. Satanás e todos os demônios só podem fazer mal na vida daquela pessoa que ainda não tem a proteção de Deus, que ainda não se colocou no abrigo do Altíssimo. Como está lá no Salmo 91, o que habita no abrigo de Deus está a salvo, tem descanso, tem paz, cai a 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, não seremos atingidos. Então, é ali, no abrigo de Deus, que nós temos que permanecer, até o fim, até a volta dele, o retorno dele ou a nossa ida até ele, tá bom? Que
Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.